Olá, tudo bem? Eu sou Dom Rodrigo, eu sou o fundador da CIA Cidade dos Bonecos. Essa companhia ela foi fundada em 2001, eu ainda era estudante lá na Universidade de Brasília. Para eu poder fundar essa companhia tem uma história antes, né? Na verdade, o teatro de formas animadas, ele começou na minha vida ainda quando eu era menino, assim, eu estava na terceira série, e aí, do ensino fundamental, um grupo de bonequeiros passou na minha escola para fazer uma apresentação. Eu acabei, não, esqueci de falar para minha mãe qual era o valor, né, do valor do dinheiro do ingresso, valor do ingresso, para poder pegar o dinheiro com a minha mãe e poder comprar e assistir a peça. Acabou que eles apareceram na outra semana lá e eu tinha esquecido dessa história. A minha professora, na época da terceira série, a professora Margarida, liberou os meninos, né, que não tinham dinheiro para comprar o ingresso, eu tinha esquecido, para ir assistir 10 minutinhos da peça e depois voltava para outro grupo também lá poder assistir um pedacinho. E esse grupo foi se apresentar na minha escola, no pátio da escola. Acabou que eu entrei nessa trupezinha de que, né, para poder assistir o espetáculo lá de forma clandestina, né? E eu tinha muito medo da diretora da escola, porque onde a gente tinha que passar para poder assistir a peça era a sala da diretora. Eu tinha muito medo da diretora, porque ela era amiga do meu pai. Então eu fiquei com receio de passar na frente da sala, ela me ver que eu estava, né, burlando o esquema lá de ingresso e tal. Então eu fui por outro caminho. Quando eu fui por esse outro caminho, eu fui pelo fundo e acabei subindo num portão e na verdade eu dei de cara com a empanada do grupo, né? Quando eu subi no portão, eu estava na verdade olhando a empanada por trás, por cima e por trás. Então eu vi toda aquela movimentação dos bonequeiros ali mexendo com os bonecos e tal. E eu vi o público, né? Então eu fiquei de frente para o público. E aí foi muito legal, assim, foi muito fascinante para mim ter aquela visão, né, dos bastidores dentro da empanada, ver os artistas ali, os bonequeiros trabalhando, se movimentando, e ao mesmo tempo tendo a visão do público. E o legal foi que um dos bonequeiros me viu pendurado no portão, pegou um dos bonecos e fez uma pequena cena assim para mim e tal. E logo depois eu, né, tive que sair e voltar para a sala de aula. Isso foi em 1988. Quando foi em 96, eu comecei no teatro de palco como ator em 94, através de uma oficina, né, numa companhia chamada Cia Caravana de Teatro, que era aqui do Gama, o diretor até um cara chamado Gleito Malta. E depois eu passei para um outro grupo, eu trabalhei mais ou menos aí uns 2 anos nessa companhia, primeiro de formação e depois como peça mesmo, ator, de palco, interpretando personagens e tal. E aí eu acabei depois entrando numa outra companhia chamada Mistura Íntima, né? Mistura Íntima dell'Arte, que o coordenador, o diretor era o cara chamado Chico Costa, o diretor. E eu também fiquei mais ou menos 2 anos nessa companhia. E quando foi, na verdade, em 96, 95 para 96, eu acabei entrando no grupo Bagagem Cia de Bonecos, né? Um grupo aqui na cidade, aqui no Distrito Federal, que ele tem mais de 4 décadas de existência, que já deve estar chegando aí aos 45 anos, né? E esse grupo, ele foi, digamos assim, uma base para mim, para onde eu entendi que aquele trabalho ali, o trabalho com bonecos, o trabalho com teatro, com produção cultural, era um trabalho. Não era só um estilo de vida, era um modo de vida. E eles trabalhavam de forma quase que assim, empresarial mesmo, né? Então, inclusive lá, o nosso expediente era de segunda a sábado, tinha horário para entrar, tinha horário para sair. Inclusive, o meu primeiro emprego em carteira assinada foi nesse grupo, né? Minha carteira foi assinada. Foi até interessante essa história, porque quando eu fui assinar minha carteira, eu tinha que produzir a carteira primeiro, né? E aí eu fui na delegacia do trabalho, aqui no Gama, e quem me atendeu, olha só que interessante, o agente que produziu a minha carteira de trabalho chama-se Adilson Motor. Quem que é Adilson Motor? Um ator, né? Ele era ator até hoje, né? Já visitou nosso espaço aqui recentemente. E aí ele que foi o cara que produziu minha carteira de trabalho, um ator que produziu minha carteira de trabalho para que eu pudesse ter o meu primeiro emprego na área da produção cultural, especificamente na área do teatro de bonecos, né? Então, meu primeiro emprego registrado em carteira
foi como auxiliar de confecção de bonecos. Essa era a minha função dentro do Grupo Bagagem. O Grupo Bagagem eu acabei ficando ali alguns anos, coisa aí de entre 7 e 8 anos, trabalhando como ator e também como nessa função de auxiliar tanto o Ayrton Macian, que era o fundador do grupo, como também na época o Marco Rezende, que fazia parte do grupo também, né? Auxiliando eles na confecção dos bonecos, nas peças. Viajamos para alguns festivais no Brasil também, fizemos Minas, São Paulo, nesses Goiás também, muitos festivais no Goiás, no estado do Goiás, e aqui também. E quando foi em 2001, eu acabei fundando a companhia Cidade dos Bonecos. E o interessante dessa história é que eu sempre falo que a arte ela tem essa coisa dos encontros e desencontros e reencontros, né? E o legal também que eu falo é que a nossa vida, a nossa história, ela começa muito antes da gente, inclusive da nossa própria existência. Eu falo isso por conta da minha mãe. A minha mãe, quando ela tinha 5, 6 anos de idade, lá na Paraíba, né, antes de vir para Brasília, lá em torno de 1950, ela assistiu uma apresentação de bonecos. Foi a primeira vez que ela viu teatro de bonecos na vida dela. E era uma mulher, então ela hoje é uma senhora que tem 84 anos de idade. Então, quando ela relembra dessa história, ela olha para cima e abre um sorriso. Aí dá para você ver a criança, né? Aquela criança de 5, 6 anos de idade, assistindo um teatro de bonecos, no caso, o Mamulengo. E tempos depois eu também fiquei sabendo que eu tive um tio-avô que ele também tinha uma companhia. Não era bem uma companhia teatral, mas era uma companhia de artistas, né? Ele tinha um caminhão e dentro desse caminhão tinha elementos de circo, também tinha bonequeiros, e ele circulava toda a região do Nordeste com esse caminhão, levando entretenimento cultural, né, para as pequenas vilas, para as pequenas cidades. Isso, assim, muito antes da minha existência, né? E quando foi mais recentemente, na elaboração desse projeto chamado Bonecos em Cena, na execução desse projeto, a gente teve a oportunidade de entrevistar Chico Simões, né, que é um notório bonequeiro, gestor cultural também, que mais? Historiador, militante político dentro da nossa área das artes. E durante o processo de entrevista, que nós estávamos fazendo a entrevista com ele, eu vi uma foto no muro da casa, na parede da casa dele, de um rapaz novo, barbudo, né, e tal, com um boneco na mão, junto com um mestre mamulengueiro. E foi quando eu perguntei para o Chico Simões quem era aquele rapaz da foto, né? E ele falou que era ele e o mestre Salom, né? Era ele e o mestre Salom. E falou mais ou menos o ano, né? Que era mais ou menos 1888, 89. E aí, tempos depois dessa entrevista, ele veio aqui no nosso espaço cultural. E foi quando eu falei para ele, olha, cara, quando eu era moleque, em 1968, eu estava na terceira série, o primeiro espetáculo de teatro de bonecos que eu assisti foi um grupo que foi na minha escola, que eu não tinha dinheiro para pagar, acabei indo pelo portão. Enfim, essa história que eu acabei de contar para vocês. E a pessoa que pegou um boneco e brincou comigo foi esse caboclo, o Chico Simões, né? Então, é engraçado como a gente, na questão do espaço e tempo, a gente vai se encontrando, reencontrando, né, se distanciando e se reencontrando novamente com a nossa própria história e com as pessoas que, querendo ou não, direto ou indiretamente, acabam contribuindo para a nossa formação, né? Nossa formação artística, nossa formação como indivíduo, como cidadão, mas principalmente como pessoa. E hoje, a gente, agora falando da companhia, né? Eu também trabalhei muito como ator de palco durante um bom tempo. Também trabalhei na área da música e também na área da produção cultural, quer dizer, escrevendo, elaborando projetos, fazendo produção cultural para outros grupos de teatro, bandas também e tal. Mas eu sempre trabalhei, mas o teatro de bonecos sempre foi uma coisa que sempre esteve comigo e eu sempre estive com o teatro de formas animadas, né? Sempre. Até que, quando em 2001, já na universidade, eu acabo fundando a Cidade dos Bonecos. E Cidade dos Bonecos porque é uma homenagem à cidade do Gama, porque o Gama, na época, já tinha alguns grupos nessa área. E no Distrito Federal era o grupo que mais tinha grupos de teatro de bonecos, então eu acabei botando esse nome, Cidade dos Bonecos, por conta dessa questão local.
né? E depois eu descobri que existe uma cidade chamada Cidade dos Bonecos na China, que é a cidade dos bonecos na China, né? Que é uma cidade onde boa parte das famílias mais tradicionais, elas produzem bonecos, mas não só bonecos para teatro, mas bonecos também para ornamentação, por aí vai. Mas enfim, essa é a origem do nome, Cidade dos Bonecos. Ela é fundada, como eu disse, eu fundei ela em 2001, eu estava na universidade ainda, e o primeiro espetáculo foi a história de Mané Bocó, que é um espetáculo que a gente montou baseado em contos e histórias recolhidos pelo Câmara Cascudo, né? E a gente montou essa primeira peça, nossos primeiros bonecos também. A nossa primeira empanada, na verdade, era uma barraca de feira, que a gente conseguiu uma barraca de feira, uma doação. Fizemos a adaptação e aí virou a nossa empanada, né? Tive, inclusive, pelo meu histórico na área da música, foi muito importante porque eu consegui introduzir música ao vivo, né, nesse espetáculo. Esse espetáculo ele foi de 2001, rodou até o ano de 2003. E em 2003 a gente montou um espetáculo, e esse espetáculo foi digamos assim, a base mestra, a pedra, realmente a pedra fundamental da companhia, que foi o espetáculo Contos, Histórias e Canções, aonde surgiu um personagem chamado Zecão. Esse boneco, ele é muito especial para mim porque ele é o personagem central da companhia até hoje, né? Esse boneco ele foi criado por mim, desenvolvido por mim, mas eu tive ajuda, né, na confecção de quem? De Ayrton Marciano, que foi o meu primeiro empregador real, né, dentro dessa área, e também Marcos Augusto. Essas duas pessoas que eu tenho um profundo respeito, né, e principalmente uma admiração, que me ajudaram a compor esse personagem. E esse personagem até hoje ele é digamos assim, o personagem da cara do nosso grupo, né? É um boneco de manipulação direta, um marrote, e enfim, ele é como se fosse meu alter ego, né? E mais depois disso a gente montou outros espetáculos, um espetáculo muito importante também pra gente, foi um divisor de águas, a Flor do Sertão, ele foi montado em 2006. Na verdade, eu escrevi esse texto em 2005, baseado num livro de um pesquisador cearense que ele investigou toda a história do cangaço e ele tinha várias entrevistas, né, de ex-cangaceiros nesse livro. Então, a partir desse livro e mais outros 3, um deles também, uma das obras era um texto do Darcy Ribeiro, falando sobre a formação do povo brasileiro, eu acabei me fundamentando para poder criar esse texto chamado A Flor do Sertão, que a base do texto, o enredo, é baseado no mito grego de Perséfone, né? Mas o contexto é todo ali dentro do ambiente da cultura nordestina. Tempos depois, esse espetáculo ele teve várias versões, várias remontagens. Atualmente nós estamos na 4ª remontagem desse espetáculo e é um espetáculo que a gente está buscando fazer a circulação dele em festivais, mostras, já participando de alguns festivais aqui locais e, enfim, e provavelmente ano que vem nós vamos estrear um novo projeto, um novo espetáculo, que a gente também é uma outra mudança, uma virada de chave, né? A gente já tivemos espetáculos na área da linguagem do Teatro Sombras também. Contação de história também, criamos um espetáculo musical, mas trabalhando mais com foco na contação de histórias. E atualmente a gente já começou esse trabalho de formar um novo espetáculo que vai trazer para a gente fazer a gente mergulhar na linguagem do teatro de máscaras, né? Também trazer elementos do teatro sombras e o boneco de balcão. Lembrando que a Flor do Sertão é o estilo, a técnica que a gente utiliza nesse espetáculo é o boneco de balcão. E no Mané Bocó, a técnica é o boneco de luva, manipulação direta e tal. E o Contos, Histórias e Canções é um espetáculo misto. Eles têm vários tipos de técnicas de manipulação. Quando foi em 2019, a gente teve a oportunidade de finalmente ter uma sede própria. Nós já tivemos algumas sedes, uma no Gama também, só que era alugada. Depois a gente foi despejado por falta de recursos, né, de pagar o aluguel. A gente ficou 5 anos nessa loja, só que tivemos uma crise financeira, não pudemos ficar nessa loja mais.
acabou que a gente foi para a minha casa. Lá na minha casa eu acabei construindo um andar a mais, e lá a gente ficou nesse andar uns 5, 6 anos, né, nesse andar dessa casa, até que surgiu oportunidade, surgiu de recurso financeiro, e a gente construiu a nossa primeira sede, nossa sede mesmo, numa região um pouquinho distante do Gama, chamada Ponte Alta Norte, onde nós estamos aqui. E aqui a gente fizemos a construção do nosso primeiro prédio, ocupamos esse prédio, e aqui começamos a desenvolver oficinas para desenvolvimento de técnicas construtivas e técnicas de manipulação só para o grupo mesmo, né, de forma interna. Aqui. Ficamos mais ou menos nesse processo quase 2 anos. E aí, baseado também num processo que eu tive a oportunidade de ver em 2017, no Giramundo, né, lá em Belo Horizonte. Eu fiz uma vivência lá com a Beatriz Apocalipse, filha do Álvaro Apocalipse, fundador do grupo. Fiquei lá, vi como era o processo criativo deles, processo também de gestão de espaço. Vi que eles tinham lá um ateliê, eles tinham um espaço que era só de gestão administrativa, e também tinha um teatro, bar, museu no grupo, né? E eu fiquei muito fascinado com aquilo. Então, quando é em 2019 que a gente tem essa oportunidade de criar nossa sede, a gente começa a trazer também um pouco desse tipo de gestão, de modelo de gestão para cá. E a partir daí a virada de chave do grupo, né? A gente não só muda a forma de gestão, a forma de criação de espetáculos, a gente introduz também a pesquisa teórica, né? E junto disso a gente trabalha também com a formação. A gente acrescenta a formação não só a nossa própria formação como artistas, e também de gestor, mas também de fazedor mesmo, né? De artesão e tal. A gente também abre as portas para formar outras pessoas, principalmente vinculadas à universidade, né? Ou interessados dentro da linguagem. E a gente, a partir desse processo, a gente também começa a fazer a conexão com outros artistas também da nossa área, que até então a gente não tinha muita conexão. Então a gente começa a conectar com pessoas do Mamulene, pessoas do Teatro Sombra, né? Pessoas do Teatro de Máscara. Então a gente começa a fazer essas conexões até chegar na própria universidade. Eu fui aluno da Universidade de Brasília, sou formado, graduado lá, mas depois da minha formação, eu comecei em 2001, fui até 2006, depois disso eu me afastei da universidade, e foi nesse processo aqui que a gente se reconectamos com essa parte da formação. E hoje a gente tem uma parceria maravilhosa com o LATA, né, que é o Laboratório de Formas Animadas, não é isso? Né, com a Fabiana Lázari, e também temos parceria com outros grupos aqui do DF, o próprio Bagagem, a própria Cia Lumiato, né, outros grupos também fora daqui, por conta desse nosso processo de formação. Então a gente chama essas pessoas, vem para cá, elas também dão aula, dão palestras, e a gente pega a galera da universidade, traz para cá para eles receberem toda essa gama de informação, de técnicas. E para poder isso acontecer, nosso espaço também foi ampliado. A gente tem uma oficina, que é essa oficina aqui, que é o nosso ateliê, onde a gente tem todo um maquinário que é possível trabalhar com diversas formas de construção de bonecos, também de cenários. Então a gente tem toda essa infraestrutura. E quando foi a partir do ano de 2022, nós tivemos um estalo e a gente conseguiu também um recurso financeiro para criar o nosso próprio teatro. Então a gente tem, hoje, atualmente, nós temos a nossa própria sala de teatro, chamada Teatron. É uma sala com capacidade para 110 pessoas. É uma sala que tudo lá é modular, o palco sai de lugar, muda de lugar, né? A estrutura também de iluminação, é tudo feito. E também é uma sala que também tem uma área para a gente fazer um cinema, onde vai ser exibido filmes de animação. E a nossa área total aqui no nosso espaço cultural é em torno de 1.700 metros quadrados. A gente tem uma área verde também, onde dá para fazer espetáculos ao ar livre. Também temos uma área que a gente chama que é a área gastronômica, ou mais carinhosamente a gente chama de cantina, que a ideia é associar a culinária e a gastronomia com os projetos culturais que vão sendo realizados aqui. E a gente já está na nossa terceira edição, finalizando a nossa terceira edição do projeto interno chamado Máquina Cênica, que são exatamente essas vivências de processos construtivos, né? Então é isso. Eu sou o Dom Rodrigo, fundador da CIA Cidade dos Bonecos.
Tenho toda essa trajetória, comecei lá em 94. A gente tem esse espaço cultural, temos a nossa trajetória artística e criativa, mas também a gente tem agora esse espaço que esse ano nós fomos credenciados como ponto de cultura. Então nós somos agora um espaço cultural, que a gente até mudou agora, é Complexo Cultural Cidade dos Bonecos, que é um ponto de cultura. E esse projeto, o Bonecos em Cena, ele é um projeto que foi criado, pensado, arquitetado e vem sendo executado aqui dentro do nosso espaço, mas também com conexão com outros grupos que também são parceiros nossos, que vêm fazer apresentações, que vêm participar das oficinas, vêm dar palestras, e também tem a parte dos espetáculos, né, que a gente apresenta os espetáculos, não só nosso repertório, para as escolas, que tem a nossa redondeza aqui, que nós estamos no ambiente do campo, ambiente rural, né, semi-rural, semi-urbano, e também tem os grupos convidados, né, que vêm se apresentar para essa população aqui. Então, assim, é um projeto muito bacana, porque também ele envolve o registro, né? Por exemplo, o que está acontecendo aqui é um registro que vai ficar para a história, né? Eu contando toda a minha trajetória, a trajetória da companhia, a trajetória do nosso espaço cultural, e que vai ficar para a história para ser acessado por outras gerações do futuro. A nossa maior vertente de trabalho é sempre relacionada a projetos. Então, a gente tem um histórico aqui muito antigo de elaboração e execução de projetos culturais. E sempre são projetos que estão relacionados não só com o fazer artístico, cultural, mas principalmente relacionado à formação e educação. Então a gente tem vários projetos que a gente leva teatro para a escola, leva a escola para o teatro, projetos também que a gente leva a prática de se produzir bonecos para professores, para que eles utilizem essa técnica não como o boneco não como pedagógico, né, mas como e nem como uma ferramenta pedagógica, mas como uma linguagem que possibilita para eles e para os alunos, né, outros caminhos. A gente tem esse projeto chamado Mala Cultural, que é ministrado já há quase 10 anos, já foi ministrado em várias escolas públicas, e que agora está mais concentrado, a gente está mais concentrado esse projeto nas escolas rurais, nas escolas do campo, localizadas em zona rural. Esse projeto ele é vinculado a um projeto maior chamado Bonecos na Rural, em que a gente rola também, a gente tem um reboque, a gente mesmo construiu esse reboque, que é uma mini usina solar sobre rodas, que a gente vai para esses lugares mais afastados, que ainda não tem uma infraestrutura, digamos assim, consolidada, por exemplo, energia elétrica e tal, então a gente consegue fazer apresentações, inclusive noturnas, utilizando esse equipamento, né, e atendendo essas populações. Por exemplo, nós fomos em 2022 para 2023, nós fizemos uma temporada no Ceará, passamos por 9 estados no Nordeste e fizemos algumas apresentações no Ceará. E uma delas foi muito legal porque foi exatamente isso. A gente apresentou num campo de futebol, isso era à noite, deu mais de 150 pessoas ali assistindo e tudo sendo iluminado via energia vinda dessa nossa usina solar sobre rodas, né? Então a gente tem esses projetos, são projetos itinerantes, o nosso grupo ele tem uma tendência mais para projetos itinerantes, mas por conta agora de termos o espaço cultural, ter nossa própria sala de teatro, e agora nós também vamos ter o nosso estúdio audiovisual, que é tão importante falar, que a gente, desde 2022, que a gente vem produzindo material audiovisual, que é o boneco no vídeo, ou vídeo para bonecos, né? Então a gente escreve um roteiro específico para isso, e a gente já tem algumas produções feitas por nós mesmos, inclusive toda a parte técnica, roteiro, edição, tudo feito pela nossa própria companhia, por membros da nossa própria companhia, né? Então a gente tem esse estúdio audiovisual também, temos a felicidade, né, de ter essa estrutura disponível aqui para a gente, e que também a gente está produzindo esse material mais material de audiovisual também, para poder enriquecer mais a nossa gama aqui de ações e de projetos, né, dentro dessa linguagem. Mas o importante dizer também é o seguinte, que eu não sou o responsável total por essa companhia. Eu só sou, digamos assim, a pessoa que teve a primeira ideia, a pessoa que deu os primeiros passos. Mas várias pessoas acreditaram durante toda essa trajetória, inúmeras pessoas acreditaram nessa proposta,
vieram, entraram na companhia, contribuíram, algumas ficaram até onde conseguiram, né? Porque a gente sabe que é bem difícil a nossa caminhada dentro do setor cultural, né? Tem uma das questões que tem essa, digamos assim, instabilidade financeira, econômica, mas é importante dizer que esse vídeo, na verdade, ele é mais uma homenagem a essas pessoas as pessoas que passaram por aqui, que vieram, passaram, mas principalmente para as pessoas que continuam, que ficam, principalmente para as pessoas que estão aqui com a gente nesse momento agora, né? Então eu queria agradecer imensamente por toda essa trajetória, algumas pessoas, no caso a Josânia, né, minha esposa, a Josânia, né, que a gente chama de Jô, carinhosamente de Jô, que ela é a pessoa responsável aqui principalmente para a gente poder ter hoje a sede, porque a nossa sede é no terreno dela, que é um terreno que ela tinha que abandonar, a gente ocupou, né, esse terreno e trouxemos vida para cá. Mas também eu tenho uma equipe maravilhosa que a gente caminha junto há anos. Então eu tenho aqui comigo o Lucas Dias, né, que está com a gente há mais de 10 anos. Eu tenho aqui o Denis Bueno, que é um artista periférico, que tem uma linguagem muito própria, é um teatro físico que ele exerce, também bonequeiro, contador de história e principalmente arte educador. Aí eu tenho a minha linda e maravilhosa pessoa que está responsável aqui por essas câmeras, por essa edição, mas que ela também é uma atriz maravilhosa, a Thaís Veloso, que entrou aqui com a gente lá em 2019, 18, 19, e tem outras pessoas também, e acho que estou esquecendo alguém? Claro que eu estou esquecendo alguém, mas eu vou lembrar agora, Torugo de Oliveira, né? Torugo, ele estava aqui com a gente, então já tem uns 3, 4 anos. O Torugo, ele foi um cara que a gente achou na lata de lixo, brincadeira. O Torugo Oliveira, ele é a nossa conexão com a Universidade de Brasília, né? Ele é um artista, sombrista, estreou um espetáculo esse ano também, e ele está aqui, ele já tem uns 4 anos, está com a gente, e agora está terminando a faculdade e vai ficar com a gente aqui um bom tempo ainda. Lembrando que tem outras pessoas também, tem o Thiago, tem o Elmo Ferrer, a gente também tem outras pessoas que já passaram, que continuam como colaboradores e que são parceiros nossos aqui, beleza? Então esse vídeo, na verdade, é uma homenagem a todas essas pessoas que já passaram por aqui, que contribuíram, deixaram uma contribuição de si mesmas aqui para a nossa companhia, mas principalmente para as pessoas que continuam, que estão aqui nesse momento e que vão continuar. Então, muito obrigado a essas pessoas. Obrigado por acreditar nessa minha história. Muito obrigado.